de março, tá todo mundo triste, tá todo mundo brabo, mas deixa o like aí, por favor. Se inscreve, ativa as notificações. Grêmio e Palmeiras. Palmeiras ganhou de 2-0. Para mim, o Grêmio entrou para não ser goleado, para não fazer vexame, porque o Renato recém tinha renovado o contrato. Depois eu falo mais sobre isso. Eric, as tuas considerações sobre o jogo. Cara, o que a gente viu hoje, assim, na verdade, é dois clubes completamente diferentes. Um clube estruturado, um clube organizado dentro de campo, um clube que gasta praticamente a mesma coisa que o Grêmio, porém tem jogadores da base, time intenso, time bem, tu vê que o time é bem treinado, tu vê que tem jogada ensaiada, tu vê que tem variações de lances, contra um time que não treina, um time que é mal fisicamente, um time perdido e um time sem goleiro. Pelo amor de Deus, cara. O que foi o Paulo Vitor hoje? Meu Deus do céu, cara. Eu nunca... Cara, todas as bolas que vai em direção a ele, ou ele rebate, ou ele solta, ou ele faz alguma merda. Teve um lance que ele pulou antes da bola ir nele e chegou lá no segundo tempo, 2 bolas chutadas, 2 gols. Como é que um cara desse joga num clube do tamanho do Grêmio? Como é que um cara desse é escolhido para jogar uma final tão importante como essa? É inadmissível. O que foi o Grêmio hoje? Quem é que jogou alguma coisa hoje? Meu Deus, será que não enxergam isso? Não enxergam que o time não é mais a mesma coisa? Que o time não tem mais tática, que o time não tem físico, o Grêmio não tem nada. O que o Grêmio tem para esse ano? O Grêmio não tem nada. Meu Deus do céu, hoje doeu muito. Olha, podia ter perdido guerreando, podia ter perdido lutando, mas o Grêmio, tirando o primeiro lance do PP, quando vocês acharam que o Grêmio poderia ganhar o jogo? Não tive nem esperança. Nem esperança. Nenhum momento. Tem aquele negócio da gente ser torcedor, tem aquele negócio que a gente acredita, mas na razão mesmo, quando deu para acreditar que o Grêmio ia ganhar o jogo? Nenhum momento. Não jogou a final. Parecia que estava jogando a 13ª rodada do Brasileirão contra o Ceará. Mas ele está jogando final. Bom, para início de conversa, só para falar rapidamente sobre o Paulo Vitor, voltando um pouco no tempo, 2019, quartas de final da Libertadores. Paulo Vitor falha no gol do Palmeiras na Arena. 1-0 Palmeiras. Jogo em São Paulo. Paulo Vitor falha no gol do Palmeiras. Gol do Luiz Adriano. Paulo Vitor falha em várias jogadas que quase resultaram em gol do Palmeiras. Semifinal de Libertadores, Grêmio e Flamengo na Arena. Paulo Vitor falha nos 2 gols anulados pelo VAR. Paulo Vitor falha no gol do Bruno Henrique. No Maracanã, Paulo Vitor falha em no mínimo 2 dos 5 gols. Mas ele não salvou no gauchão. Ele pegou o pênalti. Ele ganhou do Inter, ganhou 50 mil, ganhou um carro novo lá. Nossa, e renovou o contrato, né? Além de ter ganho o carro, ganhou um contratinho novo. Até 2022 esse cara tem contrato. Não, 2022. Até 2022 preso esse rapaz. E qual foi o diagnóstico da direção? Nosso goleiro é insuficiente para ser titular do Grêmio. Vamos contratar um goleiro titular. Foi contratado o Vanderlei. Ele atuou a temporada inteira como titular. No momento mais decisivo do ano, nas 2 finais, o Renato opta pelo Paulo Vitor. Eu faço uma pergunta. Se a análise interna era de que o Vanderlei era insuficiente, por que não contratar um outro goleiro durante a temporada? E outra coisa, se ele realmente achava que o Paulo Vitor estava melhor, porque ele não deu ritmo de jogo para o Paulo Vitor antes, ele resolveu mudar logo na final, que tivesse escalado o Paulo Vitor então com 1 mês de antecedência, não deixasse para mudar agora. Nada. Comentaram. Igual, ia ser seguro igual. Claro, piorou. O que era ruim piorou. Eu falo pela incoerência do Renato. Sim. Eu não sei o que é pior, porque se comentou nas rádios aí durante essa semana que foi por superstição, porque o Vanderlei já tinha perdido o final contra o Palmeiras pelo Curitiba e pelo Santos. E o Renato é um cara muito supersticioso, então ele decidiu botar o Paulo Vitor. Sabe o que é mais assustador desse comentário? O mais assustador é que eu não duvido. É muito provável. Não, é muito provável. Dizem que foi. O Paulo era nítido. Como é que eu ouvi falar? Era nítido a diferença de qualidade entre um e outro no treinamento. Essa foi a questão. Mas aí já está circulando o vídeo de Paulo Vitor fazendo cagada em treino. Cara, não tem explicação. Sim, cara, e olha aqui, ó, tá aqui um cara que critica o Vanderlei. Eu acho que o Vanderlei é um chorão.
cara que leva gol, qualquer gol que o Vanderlei leva, mãozinha pra cima. É um goleiro que não passava confiança, mas pelo amor de Deus, cara. Nosso primeiro vídeo foi falando sobre o goleiro da final e a gente achava ridículo trocar. A gente achava ridículo. Não... Se fosse um migué, era ridículo estar fazendo migué. Se fosse trocar, era ridículo trocar. Não sei. Isso só foi uma coisa pro Renato arranjar mais motivos para criticarem ele. Porque não tinha por que mexer no goleiro. Tinha que mexer no time. E, bom, vamos falar do time então, né? Vamos lá. Por que o Tassiano? Por que o Tassiano? Alguém fala, por favor. Essa questão, acho que só o Renato sabe responder. Talvez nem ele saiba. Nem a mãe do Tassiano sabe responder essa pergunta. Olha, acho que depois da atuação de domingo passado, todo mundo sabia que o Grêmio precisava de um fato novo para o jogo de hoje. E não tinha dúvida nenhuma de que o fato novo se chamava Ferreirinha. Era a única opção. Também. É o jogador que tem... Grêmio e São Paulo na semifinal da Copa do Brasil. O Grêmio fez 1 gol nos 2 jogos. A jogada, Ferreirinha. Grêmio e Santos na Arena. 1-1. Gol de pênalti que saiu dos pés do Ferreirinha, cruzamento. Grêmio e Santos em Santos. A assistência do Ferreirinha para gol do Tassiano. Gol do Tassiano. Aí que ele se escalou. 20 minutos de jogo, fala assim, ô Ferreirinha, vai lá e resolve. Vai lá. Essa deve ter sido a instrução. Ó, garoto, joga com liberdade, faz o que tu sabe fazer e resolve. Cara, o cara tem 25 minutos para jogar, vai decidir, e ele tava decidindo mesmo, tu elencou bem que ele já tinha feito. Mas, cara, muda, cara. É o último jogo do campeonato, cara. É o último jogo, tu precisa vencer o jogo. Muda, cara. Mas muda pelo certo. Não faz que nem fez. Teve coragem, botou o Wanderson, o Guri jogou bem. Não passou por ele a derrota. Até as melhores jogadas do time foram pelo lado dele. Então, assim, o cara muda, meu. Faz alguma coisa diferente, sabe? E aí me bota um cara que não tem mérito nenhum para entrar no time. Um jogador que é absolutamente comum. Ele, não sei de onde que ele achou que hoje ia descer um santo no Tassiano. Ó, hoje o Tassiano vai descer um santo nele e vai jogar muito. Vai jogar demais, e nunca jogou na vida. E ainda... Para mim... Ele botou o Tassiano lá à direita e botou o Alisson para jogar livre. Jogador ruim, ruim... ele botou para marcar. Jogador ruim tem que jogar... Faz que nem o Ramiro. Jogador limitado. Deixa ele no canto lá, fazendo o trabalho dele e deu. Dá liberdade para jogador ruim. É errado. Vai jogar mal. Para mim, ele botou o Tassiano para marcar, e eu vou voltar no que eu falei lá no início. Eu acho que o Grêmio entrou em campo já sabendo que perdeu, o Renato entrou em campo já sabendo que perdeu, e ele entrou para não ser goleado, para não fazer mais um vexame. Terceiro, quarto vexame, se for considerar lá contra o Atlético Paranaense. Porque ele jogou com o Maicon centralizado, a gente estava falando antes de gravar, ele jogou com o Maicon centralizado, o Tassiano marcando na direita, e o Matheus Henrique marcando na esquerda. Ok botar os volantes para marcar, porque lá no primeiro jogo o PP aos 45 do segundo tempo estava tendo que voltar até a área do Grêmio para marcar contra-ataque, ok, deixar eles soltos. Mas não, o Grêmio não conseguiu atacar, porque esses caras não estavam dando apoio. O Grêmio foi ter o primeiro escanteio ao seu favor aos 26 do segundo tempo, um jogo que o Grêmio precisava fazer gol, e ainda não jogou esse escanteio na área, cobrou escanteio curto. Quantos lances vocês viram que o Grêmio estava ali rondando a área, teve a oportunidade ou de chutar, ou de cruzar, ou de dar um passe agudo, e o time ficou tocando bola, parecia que estava com a vantagem. Tu olhava o cara lá que tá olhando o jogo lá na Irlanda, lá não sei aonde, o cara tá achando que é o Grêmio que tá ganhando. Teve um lance que tava 5 caras do Grêmio dentro da área, acho que foi o último lance do primeiro tempo, 5 jogadores do Grêmio dentro da área. O Grêmio começou a tocar bola na lateral, cara. E voltou tudo e acabou o primeiro tempo, como sempre. Sim, e o juiz acabou... Não, e passou um pouquinho, e o juiz olhando, parecendo assim, ó, vou esperar porque acho que o Grêmio vai cruzar a bola. Sim, vou esperar o último lance, né? O cara recuou a bola, o juiz, não, quer saber? Apitou, sabe? E até no que tu vinha falando, Eduardo, sobre o esquema tático do Grêmio, essa espécie de 4-3-2-1 que o Renato tentou implementar, com o Maicon centralizado, o Tassiano pela direita, Matheus Henrique pela esquerda, eu acho que ficou claro que, como tu falou, ele tentou fechar a marcação com esses 3 homens, mas ao mesmo tempo ele deu liberdade para o Alisson e para o PP não precisarem marcar os laterais como eles vinham fazendo.
Só que isso acabou, para mim, eu acho que não foi treinado. Eu acho que o Renato deve ter imaginado, vou tentar isso aqui para surpreender, mas não foi algo treinado por ele, porque ficou uma bagunça completa, porque para mim não ajudou defensivamente, ficou bagunçado. Os 3 jogadores mais defensivos do meio de campo não sabiam quem marcar. No momento que um saía de posição, bagunçava totalmente o meio de campo. E o PP e o Alisson foram nulos defensivamente. E ofensivamente foi uma tarde tenebrosa, porque o Alisson saiu com bola e tudo umas 3 vezes no jogo inteiro, o PP pegava a bola de costas, driblava um, seguia carregando até perder. Foi lamentável. E se ao invés de ter botado o Alisson com liberdade, por que ele não botou o Jean-Pierre ali? Entendeu? O Jean-Pierre sem a obrigação de marcar, tranquilo. Tu não pode dar liberdade pro cara ruim. O Jean-Pierre serviu de bode expiatório. O Jean-Pierre serviu como culpado dos problemas do Grêmio. E hoje ficou provado. O Jean-Pierre não está jogando nada. O Jean-Pierre é um jogador que realmente está muito abaixo. Porém, a culpa não é dele. E outra, quantos lances o Grêmio teve de bola parada? Que a gente sabe que, querendo ou não, eu acho que as 2, 3 maiores virtudes do Jean-Pierre, tá entre as 2, 3 maiores virtudes do Jean-Pierre é a bola parada dele. Teve um lance que foi bizarro, cara. Cara, teve uma falta quase na entrada da área, cara. Perfeita pro cara que é destro bater. Era o Alisson e o Diogo Barbosa, não sabia quem é que ia bater pior aquilo. Mas chuta aquela bola, cara. Pelo amor de Deus, olha aquele cruzamentinho, Michuru, aquela bola fraquinha, assim, sabe? Aquela bola que, pelo amor de Deus, cara. Chuta a bola, o time tá precisando fazer gol, cara. E, claro, o Grêmio perdeu o jogo de hoje, mas eu acho que essa derrota aí, ela vem de anos atrás, aí já, lá no final de 2018, quando a gente entregou a chave do Grêmio pro Renato aqui, ó. O Romildo foi lá e falou, ok, Renato, tu vai renovar com o Grêmio, então vou entregar a chave do Grêmio na tua mão e o Grêmio é teu. E aí, de 2018 para 2019, o Grêmio não foi mais Grêmio. O Grêmio virou o Renato FC, Renato Futebol Clube. Tá? O Renato manda no clube, não tem executivo que mande nele, ninguém manda nele, nem o presidente. E aí ele contrata quem ele quer. O Grêmio parou de usar o centro de dados para contratar jogador, só contrata o que ele pede. Então, assim, se tem um culpado porque o Grêmio está hoje, é ele. Na minha opinião, é ele. Eu não sei o que vocês acham. O Renato chegou a dizer um dia na coletiva que ele, do nada, ele determinou. Parece que ele teve a ideia na hora, determinou. Não tem mais boletim do médico. Agora não vai ter boletim do médico, médico não dá informação nenhuma, eu tô determinando isso. Cara, quem é ele, meu? E ele demitiu o médico, né? O médico deve fazer ou não, cara? Ele deve ter criado uma ilusão na cabeça dele de que os problemas do Grêmio se passavam pela imprensa, que era a imprensa que estava deturpando os acontecimentos relacionados às lesões dos jogadores do Grêmio. Então, porque a torcida começou a criticar muito o departamento médico, e o Renato acreditou que isso era culpa da imprensa, que estava inventando coisa e criando crise. É sempre uma coisinha, né? Lá em 2018, 2019, o Márcio Bolzoni foi demitido do Grêmio, né? Lembra que deu aquela crise lá das recuperações de jogadores e tal. Aí o Márcio Bolzoni, agora no ano de 2020, ali na parada da pandemia, deu uma entrevista para o Duda Garbi, tem no canal do YouTube dele. Ele falou como foi a demissão. Ele disse que o Duda Kref chamou ele na sala, falou que ele estava sendo desligado e ele perguntou por quê. E ele disse que o Duda Kref se enrolou nas palavras, não soube dizer por quê, mas acho que todo mundo já entendeu que foi o Renato que pediu, e desligou o cara do clube, um médico de 20, 30 anos de serviço prestado para o time. Simplesmente foi mandado embora. Aí depois o Grêmio contratou, acho que o Ciro Simoni, eu acho, né, que depois saiu também. Acho que teve o Saúl também, que foi diretor médico também, né? Mas, cara, sempre tem um culpado, né? Sim. Menos o Nunca é o Renato. Agora, o culpado, que eu acho que é um dos culpados, realmente, é o preparador físico, né? Tá 100% na culpa dele. Então, é ele que vai dançar agora, né? O Renato renovou, porém o preparador físico vai sair e o Grêmio provavelmente vai contratar um diretor executivo. Que seja um cara com cacife para poder cobrar o Renato. Não adianta trazer um cara que é menor que o Renato. Tem que ser um cara grande. O Grêmio todo mundo vai ser, mas eu digo um cara com experiência
um cara que saiba controlar crises. O Grêmio está vivendo uma crise. Crise técnica, crise de ciclo, crise fora de campo, crise física. O Grêmio está em uma crise. E precisamos de cara que controle crise. E digo mais, o Renato falou que o Grêmio teve o azar da pandemia, né? Ele chegou a citar a pandemia. Sim, como... Só o Grêmio teve pandemia. E outra coisa, se tivesse torcida nos estádios, o Renato estaria tomando a maior vaia do século. E não ia durar, né? Ele ia se irritar e ia pedir para sair. Ele sabe disso? Vocês acham que ele sabe que tomaria vaia ou ele criou uma ilusão de que a torcida está totalmente concordando com Cara, eu acho que ele acha, no caso, que é meio a meio. Eu acho que ele acha que não está tão criticado assim. Ele não faz ideia, né? Eu acho que ele, na cabeça dele, quem se manifesta em rede social é só para criticar, entendeu? O cara que está se manifestando. O papel de avisar o time das coisas é o assessor de imprensa, né? Até assessor de imprensa o Renato mandou embora no final de 2019 para 2020. Lembra que era o JP, não é? Que era assessor do Grêmio? Mandou embora e contratou outro. Não sei o que aconteceu. Se estava falando coisa que ele não gostava, enfim. Por que tu troca um assessor de imprensa? O que né? O que pode estar de tão errado assim? Dois motivos. Ou brigou, né? Ou é o X9, né? Que passa as informações do clube para a imprensa. Mas assim, não tem nexo nenhum isso daí. Ou é só o cara pediu para sair para ir pelo clube, mas em relação ao resto, acho que não. Não, e outro, né? O que é a entrevista do Renato gravada dos repórteres? Né? É ridículo, cara. Vergonha. Tem tecnologia para fazer uma coisa boa hoje em dia. Não precisa ser assim. Não pode, tem que mudar. Porque o futebol feminino, por exemplo, a entrevista da técnica, ela é ao vivo? Por que o Inter faz a entrevista ao vivo? O Inter faz também. Não tem aplicativo que faça isso? Pois é, o Grêmio não conhece o Skype, não conhece o Zoom. Tem que trocar de novo esse assessor de imprensa aí que não conhece as ferramentas. Zoom só comparador de preços. Só isso. Pessoal, o que esperar do jogo de quarta-feira? O time é fraquíssimo, o Grêmio vai meter 5-0 nesse time. Mas vai ganhar. Vai iludir? Ou vocês acham que não vai interferir muito no futuro do Grêmio? Porque depois tem Del Valle ou União Espanhola do Chile. Vai sair, Zé. Então, assim, não tá certo, hein? Olha, eu acho que quarta-feira vai ser aquele típico jogo de redenção do Renato. O Renato vai fechar o grupo amanhã, vai falar: tamo junto, pessoal, vamos nos unir aqui, a gente tá fechado. E os jogadores vão jogar pelo Renato. Acredito que ele fará algumas mudanças para agradar a torcida. Eu imagino que ele entre com Rodrigues na zaga, o Wanderson novamente na direita, e o Maicon acho que ele não vai ter peito para tirar ainda, mas o Alisson acho que perde a posição. O PP com certeza começará no banco pro Ferreira. E olha, eu queria o Pinares com certeza também vai ser titular. Eu queria muito que o Renato começasse com um dos goleiros da base, o Breno ou o Adriel, mas eu acho muito difícil. É difícil. Só que ficou uma situação complicada, né, para goleiro. O PV tá queimado porque fez 2 falhas, né? Teve 2 falhas. O Vanderlei tá mais queimado ainda porque foi tirado numa final. Eu não sei o que pensar sobre o goleiro. O Romildo elogiou os goleiros da base, né? Eu vi que ele comentou que o Grêmio tem 2 goleiros excepcionais na base, né? O Adriel e o Breno. Mas eu acho que se o Romildo não intervir, o Renato escala o Paulo Vitor. O Romildo poderia, pelo menos uma vez na vida, chegar no Renato e falar: Renato, tu fez o que queria, colocou o Paulo Vitor, não deu certo, quarta-feira escolhe um dos 2 guris e bota pra jogar. Ou falar assim, os 2 goleiros, nós estamos negociando os 2. A gente vai contratar um aí, mas usa os da base. Esses 2 não jogam mais pelo Grêmio, desculpa, mas vai ser assim. E quarta-feira é o melhor jogo possível, como tu comentou, Eduardo. Fácil. Isso aí, tem que botar o goleiro para ganhar confiança. Sim. Eu tava criticando o Renato antes, mas acho que uma coisa que tem que elogiar e que isso não dá para negar é que ele
tem essa experiência para remobilizar o grupo, né? Lembra? O Grêmio tomou goleada para o Santos, uma semana depois estava jogando contra o São Paulo, focado, bem. Então, acho que isso ele vai conseguir. Ele vai remobilizar o grupo, vai fazer umas trocas, e o Grêmio vai golear esse timezinho do Peru aí e vai passar pela pré-Libertadores. Não vai ter problema nenhum. Né, cara? Esse time do Peru aí, pelo amor de Deus, né? O jogo difícil é ridículo. A gente já vai fazer o resultado. Então, mas a gente não pode pensar. Esse jogo aí praticamente está jogado, entendeu? Mas, cara, depois já vem uma pedreira maior, entendeu? Então, tipo assim, esse é o jogo para mudar o time. Jogo em casa, jogo tranquilo contra um time fraco. Bota já o que ele está pensando. Se ele quer, se ele tem convicção no Paulo Vitor, deixa o Paulo Vitor. Agora, se ele tem convicção que precisa contratar um goleiro, já tira, cara. Já corta o mal pela raiz. Entendeu? Ele não confia no Alisson mais, tira o Alisson. Eu começaria com o Jean-Pierre no meio e o Penaes na direita. Esse é meu time, entendeu? E o Ferreira na esquerda. PP, cara, antecipa lá, diz assim, Porto, pode pegar o PP aí, entendeu? Sei lá, tem a questão de salarial, mas, sabe, seria bom, não adianta ter o PP agora. Mesmo o PP volte a jogar, não adianta, tem que já botar o cara que foi jogando um ano, não adianta. É só perder tempo. E pega mal o PP tá aqui e fica no banco, né? O cara foi lá contratado pelo Porto por 15 milhões e vai ficar pegando o banquinho aqui. Deixa ele para Portugal aí 3 meses antes, se adapta lá, divide salário se for preciso, sei lá, faz alguma coisa para limpar a barra, deixa o PP sair por cima, entendeu? Sair por cima, eu digo assim, né, um jogador que fez pelo clube aí, rendeu dinheiro, entendeu? Que é pior, é menos ruim, entendeu? Mas tem uma coisa que eu queria que o Renato testasse, é uma coisa que eu quero que ele teste há anos, se ele não faz, porque ele sempre acaba utilizando um jogador mais tático pela direita e mais ofensivo pela esquerda. Mas, por exemplo, na época do Pedro Rocha, ele jogava com Pedro Rocha na esquerda e Ramiro pela direita. Poderia ter testado Pedro Rocha e Everton juntos, não testou. Sim. Depois teve Everton e PP. Deixava o Everton na esquerda e Alisson na direita e o PP no banco. Não testou os dois jogadores juntos. Mas o que acontece? A marcação adversária foca só de um lado do campo. Eram sempre 2 ou 3 jogadores em cima do Everton e o Alisson meio que livre, não dava em nada. Agora é a mesma coisa, o PP domina, eu sei que ele vem em uma fase, mas sempre tem 2 ou 3 jogadores marcando ele, e no outro lado tem o Alisson sempre com um marcador. Então, por que não tenta botar o Ferreira na direita e o PP na esquerda para equilibrar isso aí? Eu tenho certeza que o PP jogaria melhor se tivesse essa marcação mais equilibrada e não todo mundo em cima dele. E até o Ferreira, eu acho que o Ferreira, embora todo mundo comente que ele joga melhor pela esquerda porque ele tem espaço para chute, eu acho que ele é muito mais perigoso no momento pela direita, talvez não fazendo gols, mas ele tem criado muitas oportunidades pela direita. Sim. Eu acho que ele consegue limpar bem pela direita e cruzar. Ele é um jogador que a gente vai esperar muitos gols. Eu acho que é um jogador que ele é muito mais de construção, tanto que ele, a finalização dele eu não acho uma finalização boa, eu acho uma finalização comum, assim. Que já é uma característica diferente do Everton e do PP, né? Que são jogadores que têm a finalização como um dos pontos fortes, né? Eu acho o Ferreira um jogador muito mais que vai construir, que vai incomodar, que vai driblar, que vai para cima. Então, a gente precisa, e uma das coisas que eu concordo com o Renato, o Grêmio precisa de jogadores que façam gols, mas o Grêmio não chuta. O Grêmio não chuta, cara. Quantos chutes fora da área o Grêmio fez? Deu nessas 2 finais? Pois é. Hoje, teve vários momentos que o Matheus Henrique, por exemplo, dominou na entrada da área quase e ficou perdido, e voltava a jogada para lateral. Cara, olha o Rafael Veiga abria e já chutava. O Wesley já abria e já chutava. O Zé Rafael pegava a bola e já ia para cima para chutar. Até o Rony chegou a dar um chute, isolou uma bola, não é porque tentou chutar. O cara tem que chutar, cara. Tem que chutar. E o Grêmio precisa... Cara, o Matheus Henrique, eu não entendo. O Matheus Henrique é uma coisa que não dá para entender. O cara, quando chuta, faz gol, mas não chuta. Mas quando chuta, faz. Né? Pois é. E quando o Roger estava no Grêmio, se falava muito isso, né? Que o Grêmio tocava, ia para a linha de fundo, voltava e não batia pro gol. E aí chegou o Renato e o Grêmio começou a chutar. O Luan começou a fazer gol de fora da área, todo mundo começou a chutar muito. E eu não sei por que eles pararam. Sei lá, se acomodaram. Outra coisa. O Lucas Silva. Nossa, o Lucas Silva tem o chute como seu ponto forte. Quantos gols? Acertou um chute de gol. Quantos gols o Lucas Silva fez? 2 de pênalti. No ano. Na temporada. O Michael é uma tristeza, cara. Ele chega dentro da área, ele
meu Deus, o que eu faço agora? Hoje, meu Deus, né? Limpou, cara, a bola limpa para ele fazer, para chutar, cara, ele demorou, já, na hora que ele foi pensar em chutar, já tinha 3 caras brecando ele. Ele dá uma tropeçada na bola ali, não sei se ele tentou passar o pé em cima dela ou o quê, mas tinha que chegar chutando, cara. É a primeira Chega coisa, chutando. ele e o Henrique, cara, eu nunca vi gostar tanto de pisar na bola, cara. Jogador de futsal. Cara, o que eu queria ver aí para esse início de temporada era o seguinte, cara, o Jean-Pierre na base, ele sempre foi volante. Sempre foi volante. Ele jogava com o Patrick na frente dele como meia. Jogava com o Matheus Henrique ao lado. Às vezes tinha um primeiro volante atrás. Mas, cara, o Jean-Pierre não é esse meia, camisa 10, que vai lá na frente articular, tocar e receber. O Jean-Pierre, para mim, ele é o substituto perfeito para o Maicon. O Grêmio não pode mais jogar com o Maicon. Ele está com 35 para 36 anos, ele não aguenta mais jogar. Ele joga 1 e folga 4. Então, acho que o Grêmio tem que fixar o Jean-Pierre como segundo volante, o cara que vai comandar ali o início das jogadas. E assim, ó, o Matheus Henrique também não tá dando certo de volante. Então eu queria muito ver ele testar o Matheus Henrique na meia direita, na tal da posição do Ramiro, porque o Matheus Henrique já jogou de lateral na base, ele sabe fazer o lado. E bota o Lucas Silva de primeiro volante e o Pinares no meio. E aí tu pode alternar um monte de coisa. Tu pode pôr o Pinares pro lado, o Jean-Pierre avançar, o Matheus Henrique voltar. Tu pode fazer um monte de variação com esses jogadores. Então eu queria ver Lucas Silva, Jean-Pierre, Matheus Henrique, Pinares, Ferreira. Esses são 5 do meio. Pode fazer um monte de variação com isso. Na frente, eu queria ver o Renato dar uma sequência para o Churin. Até porque o Grêmio vai jogar aí contra um time na altitude, o cara vai ter mais pulmão que o Diego Souza. E o Diego Souza faz gol, mas ele faz aquele gol da bola aérea, da trombada. Ele não é aquele artilheiro que a bola chega nele 1-1 contra o goleiro e ele toca no cantinho e faz o gol. Isso ele não faz. Ele não é matador desse jeito. Ele é o cara da trombada. Esse meio de campo eu acho que seria bem interessante mesmo se o Renato testasse, até pelo fato de que eu acho que mataria 2 coelhos numa cajadada só, né? Porque a questão do Lucas Silva, por exemplo, eu vejo muita gente criticando a saída de bola dele e que ele é um jogador pesado, mas querendo ou não, ele é o único jogador com características defensivas, fora os da base. Então, eu acho que seria importante ele ser testado ali na primeira função, e o Matheus Henrique também, como tu falou, ele não vem jogando bem na saída de bola, ele vem tendo problemas há bastante tempo, então testar ele numa posição diferente, ele e o Jean-Pierre, eu acho que faria muito sentido, daria para adaptar muito bem. Eu acho que ele é um cara intenso, eu acho que jogando pela direita ele seria muito bom para dar aquela segurada para o lateral passar e ajudar até o Wanderson aí, que pelo menos uma notícia boa a gente tem. Eu acho que o Wanderson se provou aí ser um cara promissor, eu acho que talvez a gente não precise gastar um lateral. O Cafu, Wanderson. E, minha gente, 19 anos, minha gente. Dá para botar um jogador novo, minha gente. Renato, 19 anos dá para jogar, Renato. Dá para jogar, não precisa ser 22, 23, Renato. E outra coisa, hein? Diogo Barbosa teve uma atuação lamentável hoje. Eu acho que está na hora do Guilherme Guedes, assim que estiver 100% fisicamente, assumir a titularidade também. Pois é, sair do 100% fisicamente. O que aconteceu? Ele jogou aquele Grenal lá e nunca mais. Teve uma pequena lesão, se eu não me engano, e quando estava se recuperando, o Renato colocou ele no time de transição para pegar ritmo, não quis colocar ele no profissional, e ele acabou se machucando novamente. E como nós não temos notícias do departamento médico do Grêmio, ninguém sabe o que tá vendo. O contrato do Cortez termina no final de 2021. Esses dias estavam falando em renovar. Não precisa renovar. O Grêmio está gastando um dinheirão no Barbosa e vai ter o Guilherme Guedes. Não precisava nem esperar terminar a renovação. Arranja o clube Cortez aí, tem mercado. Fluminense, o próprio Atlético Paranaense. Botafogo. Dá para jogar num time assim, entendeu? Então, assim, ó, não precisa esperar o contrato terminar. Não precisa, cara. Olha, Guilherme Guedes deu, entendeu? Eu não acho o Cortez um mau jogador, vocês sabem que eu gosto dele. Eu gosto do Diogo Barbosa também, apesar da má atuação de hoje. Eu só acho que o Grêmio está gastando muito com o salário deles. Então, se o Cortez renovasse com um salário menor, eu acho que não teria problema renovar ele com ele. Até pelo fato de que... O Cortez é um dos líderes do grupo também, né? Sim. Eu ficaria com o Cortez
com uma redução salarial, acho que ele seria importante para o grupo, desde que o Renato colocasse o Guilherme Guedes para jogar. Mas é um problema. Mais alguma coisa a considerar aí para essa temporada? Deixa eu falar até uma coisa. Eu acho que assim, ok, Lucas Silva iniciar de volante, só que a gente vai contratar um volante, né? A gente vai contratar um volante. Pinares vai começar de meia, mas a gente vai contratar um meia. Já se fala aí no Alex Teixeira, né? No gol, hoje já se falou no Cássio. Para mim, não acho que é perfeito, mas me agrada, né? Até porque é um cara que eu acho que ele está acomodado no Corinthians e no Grêmio, vai voltar aqui para casa. Essa questão de troca de ambiente. Se o Cássio se mudar o ambiente dele, ele vai voltar a ser um grande jogador. Ele só E precisa tá novo ainda, né? E outra, né? Vamos combinar, né? É aquele jogador que vai falhar contra o Brasil de Pelotas, vai falhar contra o Goiás, vai falhar contra o Sport, mas contra o Palmeiras, na final, ele vai nos salvar. É um jogador que cresce em decisão. Vai salvar. Então, é um cara que a gente sabe que vai fazer diferença. O Cássio está com 33 anos. Ele faz 34 no meio do ano, em junho. Ele é um cara que tem fácil aí 3 temporadas aí, pelo menos, em um alto nível. Ele é um jogador pesado. Ele é um cara que tem que estar sempre cuidando o físico dele. Mas é um tipo de jogador que vai entrar e vai jogar e a gente sabe que vai segurar ali as pontas, entendeu? O próprio Vanderlei, cara, ele sempre foi cobrado no Santos em relação a jogo difícil, a ser um rebatedor de bola. Ele teve aquela fase boa que pediram para a seleção, mas mesmo assim não era aquele cara assim que o consagrado, sabe, aquele jogador que a gente contrata e tem certeza que vai dar certo. Imagina depois de um ano sendo reserva do Everson e ainda mais velho do que ele era antes. Então, assim, foi uma contratação, querendo ou não, que foi arriscado. O Cássio não, o Cássio é um jogador que ele está aí há muito tempo jogando no Corinthians, jogador que, se dá para contar o número de jogos assim, decisivos que ele não foi bem, um jogador campeão, um jogador que tem identificação com o clube, um jogador que, para quem não sabe, ele foi criado na base do Grêmio. Então, eu acho que tem tudo para dar certo. O único empecilho para isso é que, aparentemente, o Corinthians negociou o Walter com o Cuiabá, né? Foi pro Cuiabá. Pois é, então o Cássio seria o único goleiro deles, mas... Paulo Vitor. Eu acho que o Grêmio poderia oferecer o Vanderlei, eu acho que o Corinthians se interessaria pelo Vanderlei. Oferece o Vanderlei pelo Cássio, Vanderlei e Tassiano, por exemplo. O Grêmio tem jogadores que poderiam interessar eles, né? Vanderlei, Tassiano, daqui a pouco o Ferraz. Everton, Tassiano, Ferraz, David Braz, quem mais? Tem o próprio Paulo Miranda. Paulo Miranda. Tem moeda de troca, tá? O Grêmio tem jogadores para moeda de troca. Que não seja troca estilo David Braz por Marinho e Luciano por Everton. Exatamente. Mais alguma consideração, pessoal? Por hora é isso aí. Curar a ressaca e vamos para cima. Amanhã a gente está acreditando de novo. E o show não pode parar, né? É isso aí. Temporada 2021 vai começar. É quarta que o Grêmio joga ou é terça? Quarta. Transmissão temporada do SBT. 21. Começa quarta no SBT. Coisa linda. Vamos lá. Vamos acreditar, apesar de estar cada vez mais difícil. Que Deus nos proteja. E valeu, galera. Dá um likezinho no vídeo aí, se inscreve. Até a próxima. Abraço.